Olá, participantes do 30 Semanas, você voluntário, você que chega pela primeira vez ou que chegou um dia e permanece com a gente, todos sejam bem-vindos. Nós estamos aqui seguindo com o dia 5, que temos hoje um tema: Aceite o amor de Deus por você. Esse dia 5 faz parte ainda da semana 12, tá? Só lhe lembrando que nós estamos tratando aqui da semana 12, que trata de nos entregarmos a um relacionamento pessoal com Jesus. É disso que nós estamos tratando. Que faz parte também essa semana ainda da decisão entregar. E nós, como Paz Piedade, Paróquia Anglicana Espírito Santo, estamos então seguindo aqui com esse devocional, um dia de cada vez, da Editora Espírita da Igreja da Cidade em São José dos Campos, fazendo aqui os nossos comentários, compartilhando com vocês algo que tem nos ajudado bastante no nosso programa 30 Semanas. Então hoje, aqui nós temos uma passagem na primeira carta de João, no capítulo 2, no verso 15, que diz assim: Não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é que nós queremos trazer hoje aqui nessa reflexão? É que você aceita o amor de Deus por você, não de uma forma romântica. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes a gente entende aceitar esse amor como uma coisa passiva, como uma ação que vem de Deus para nós. Mas, na verdade, aceitar o amor de Deus é ter Deus como foco em nossa vida. Não é? Levar a sério, ter um compromisso com as coisas que Ele tem nos dito, que Ele requer de nós quando nós aceitamos esse amor e viver conforme esse amor. Se nós chegarmos aqui na sequência dessa passagem, no verso 16, diz assim, da primeira carta de João, capítulo 2, diz assim: Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então o que ele está dizendo aqui é que nós não podemos nos maravilhar com as coisas do mundo, nos encantar com as coisas do mundo, que são coisas que podem nos trazer prazer, mas são coisas passageiras, que passam. E o que nos vai levar a um caminho definitivo, né, em direção ao Pai, é vivermos conforme o que Ele tem nos dito. É isso que nós devemos buscar. É o amor dele. E isso significa, né, viver, de certa forma, uma radicalidade. Radicalidade é ser profundo no Senhor, é buscar o Senhor. É não viver pela metade algo, né? Mas viver inteiramente. Então, aceitar o amor de Deus é eu viver inteiramente o que Ele pretende para mim. Se nós voltarmos um pouco também aqui nesse mesmo capítulo de João, capítulo 2, o verso 5 do capítulo 2 diz assim: Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Ora, é pela obediência. E o verso 6 diz: Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, como é que nós aceitamos o amor de Deus? É andando como Jesus andou. Né? É vivendo, sendo obediente ao que ele tem nos ensinado. Isso é ser radical. Eu me lembro, falando em ser radical, eu me lembro do pastor Gilberto, né, que ele conta muito nos cursilhos, uma história de que ele, na indústria onde ele trabalhava, ele plantou algarobas lá, eles estavam preparando, organizando a empresa, e no caminho de entrada ele mandou plantar algarobas. E a algaroba, ela tem um sistema radicular duplo, uma raiz que é muito profunda e outras são muito laterais. E pelo pouco que eu entendi, que eu li, né, foi dado muita água para aquelas algarobas lá onde ele trabalhava. Se aguou demais as algarobas e como ela tinha água fácil, então ela não se aprofundou na sua raiz, né, que tinha esse papel, e foi apenas ali na superficialidade. E com os ventos, o vento forte que bateu, as algarobas caíram. E aí, o que é que Gilberto diz? Manda plantar carvalho, porque o carvalho, ele tem uma raiz profunda, as raízes dele são grossas, então ele se fortalece, ele se firma de uma forma tal no chão, né? Na terra, de que nada arranca o carvalho. Então, o carvalho, inclusive, tem uma representatividade na Bíblia, né? Se nós formos observar lá
em Gênesis 13, 18, 14, 13, Abraão, ele sempre armava a tenda dele sobre um carvalho. E foi ali exatamente, nesse carvalho lá em Manre, que o Senhor apareceu a Abraão. Gênesis 18, 1. Foi também aos pés do carvalho que Jacó acabou com a idolatria do seu povo, né, a deuses estranhos, quando a filha dele, Raquel, tinha pego todos os ídolos ali do pai e tinha escondido. E ele ali colocou diante de um carvalho, aos pés de um carvalho, todos esses ídolos, recolheu todos esses ídolos e entregou em sinal de abandono dessa prática. Josué também estabeleceu uma aliança com o Senhor, como uma aliança com o Senhor, e levantou uma pedra embaixo também de um carvalho. E finalmente, em Isaías 61, 3, o profeta Isaías profetizou que as pessoas restauradas pelo Messias seriam plantadas pelo Senhor como carvalhos de justiça. Então, quando a gente fala em ser radical, é isso. É estar firmado no compromisso, estar firmado, né, com raízes profundas no Senhor. Isso é aceitar o amor do Senhor. Então, veja, não se trata aqui se o Senhor nos ama, mas se trata de se nós vamos aceitar o amor que Ele tem por nós e vivermos conforme o que Ele tem para nós vivermos com Ele. É isso que a gente está falando. Então, meus irmãos, o que é que a gente pode finalizar aqui? A gente pode dizer assim que Deus não nos quer pela metade, Ele nos deseja por inteiro. Essa é a frase final do nosso devocional. Nós precisamos viver segundo o Espírito, né? Lembre-se que o Jesus, nós só vamos viver esse amor verdadeiramente em nosso dia a dia, nas nossas decisões diárias, nosso instante a instante, momento a momento, quando nós fizermos os que os discípulos fizeram. Jesus, quando enviou eles ao mundo, antes de enviar a igreja ao mundo, ele disse aos discípulos, lá em Atos 1, né, ele prometeu que viria o Espírito. E em Atos 2, o Espírito Santo veio e os encheu completamente. Nós não temos como viver, aceitar esse amor, se nós não estivermos vivendo no Espírito Santo, para que Ele nos dê discernimento dos acontecimentos, das pessoas, de nós mesmos, dos nossos próprios desejos, das nossas vontades, dos nossos planos, né, das situações que acontecem no mundo. Nós só vamos aceitar esse amor de Deus se vivermos no Espírito. Quando nós vivemos no Espírito Santo, nós estamos começando o dia a partir da cruz de Cristo. Não é à toa que nós celebramos a comunhão. Quando nós celebramos a comunhão, nós celebramos ali e entendemos que o Senhor está presente e celebramos a sua vida, a sua morte, o seu sacrifício, a sua ressurreição e a sua promessa de voltar. É dessa forma que nós precisamos aceitar o amor de Deus. É com compromisso, vivendo isso segundo a sensibilidade, o discernimento do Espírito e vivendo esse amor no nosso dia a dia. Senhor, nós queremos, Pai, te pedir que hoje seja assim, que nós entendamos que aceitar o Teu amor é viver Ele na prática, vivermos cheios do Teu Espírito e transbordarmos, Senhor, não só vivermos com o Senhor, mas transbordarmos dele para o mundo. É isso que nós desejamos hoje, em nome de Jesus. Amém, meus queridos, minhas queridas. Amanhã nos vemos mais uma vez, se assim Deus permitir. Até lá.